Ó, e sem demora já trago aqui pra vocês a Herói 2000 número 5 com a frase da capa, a espera do futuro, trazendo, olha aqui galera, quem tava sumido naquela época, voltando com um filme bem legal, aqui falando contra o Demo. Mais Dragon Ball aí, filme fora Dragon Ball Z, né, um pouco mais de James Bond, o novo filme dele pra época, não estou falando de Tomorrow Never Die, quem é fã de James Bond ele lembra, né, a sequência do outro filme do Pierce Brosnan, Cavaleiro Zodíaco, os grandes heróis do milênio, exclusivo Natal da Turma da Mônica, edição especial. Depois da vinheta, vamos falar disso aqui. Vamos lá então abrir comigo essa número 5, que já, gente, ó, dezembro 1999, cara. Então assim, pô, bicho, mesmo Natal não estava ali completando o seu, seria ali quinto ano, né? Não, aqui é Herói Reboot, né, gente? Ela foi rebootada, ela teve aqueles meses de ato, depois ali 1998 e retornando às bancas em setembro, ali agosto, setembro de 1999, naquele ano ali, né, pessoal? E com bastante coisa bacana, né, coisas legais que a gente estava acostumado. Aqui estamos chegando ao final de mais um ano marcado pela chegada de dois dos maiores fenômenos de animação mundial. Pokémon e Dragon Ball Z que já estavam detonando ali na TV aberta. E já no ano seguinte, já traríamos ali, ó, o primeiro filme de Pokémon ali. Olha pra você ver como é que já tava. E ó, tem mais coisas que essa revista vai estar mostrando aqui de Pokémon que vocês vão achar bem legal. Olha só. Vamos lá. Em relação aqui ao Planeta 2000, Keanu Morcegão. Gente, aqui eles estavam cogitando um filme do Batman Beyond, né? No caso ali o Batman do futuro, com Keanu Reeves fazendo o papel do morcegão futurista e aquele desejo insano, né? Se o Clint Eastwood aparecesse para ser o Batman aposentado, ia ser bem bacana, viu, gente? Missing Scooby-Doo contra a Bruxa de Blair. Vocês lembram do filme A Bruxa de Blair, gente? Como é que foi feito aquele filme? Dos meninos que saíram andando pela floresta lá para saber mais sobre a história de uma bruxa e tal. Esses eram uma versão, né? O Scooby-Doo ali, sua turma. Só que, galera, foi tudo montado assim, bem pra todo o esquema do filme, com cenas reais, só que mostrando a galerinha em ação no decorrer da produção. Cara, bem bacana, viu? Não sei se vocês chegaram a ver, ou pelo menos também o filme da Bruxa de Blair, acho que chegou a ter 2 filmes até a Bruxa de Blair. Um mais impactante, com toda certeza, que também já passou para sua sátira, né? Em outros filmes de comédia. E olha só o que estava vindo também na onda, gente. Digimon, um anime que pegou carona na onda Pokémon, estreou na Fox Kids americana e pode pintar por aqui em breve. E foi justamente o que aconteceu. Godzilla está de volta nas produções japonesas. Em Godzilla 2000, o monstro entra em sua nova fase com um visual bem irado, mais monstrão, né? X-Men de cara nova, que é uma das versões de história dos X-Men em algumas realidades alternativas. Dentre elas tinha um formato ali do Quarteto Fantástico que era Wolverine, Hulk, Motoqueiro Fantasma e o Homem-Aranha. Já leram, gente? E aqui nessa parte o Chris Claremont, né, o escritor clássico dos X-Men, já tinha voltado a escrever algumas histórias. Mais embaixo um pouco ali sobre o filme do Tim Burton do Johnny Depp, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que aqui já estava falando que antes da estreia do filme nos cinemas aqui no Brasil e tal, estava saindo lá, gente, já uma versão em quadrinhos sobre o filme, tá? Baseado no livro original de Washington Irving, trazendo ali o Kelly Jones, né, desenhista de Batman, fazendo ali a saga do policial de Nova York, que foi para Sleep Hollow para desvendar uma série de assassinatos misteriosos que podem ter sido cometidos pelo Cavaleiro Sem Cabeça, bem como já está falando aqui. Matem logo esse cara é mais uma edição que tinha saído com a participação do Apocalipse, aquele grande vilão que matou o Superman, né, naquele primeiro confronto. Já teve história que o Superman já tinha vencido ele novamente, mas ele retornou, tá? E dessa vez inteligente. Como bem fala, o bicho com inteligência faz com que o adversário fique o quê? 100 vezes mais perigoso. Mas aqui em cima, Poké News, aqui o dia 12 de dezembro estrearia, no caso ali, os novos episódios de Pokémon na TV Record.
enquanto no Cartoons era só em abril de 2000. O desenho ele deixou de ser dublado ali pela Master Sound e passou a ser dublado pela BKS. E aqui falando, ó, a primeira aventura do Pikachu no cinema já tinha arrecadado, isso aí gente, lá nos Estados Unidos, já tinha arrecadado 50 milhões de dólares nos 5 primeiros dias, ultrapassando Rugrats, os anjinhos, que até aquele momento, né, era a maior animação assim, não Disney a ter uma excelente bilheteria, com 31 milhões. No caso aí, chegou Pokémon desbancando. Aqui falando um pouco mais sobre a tiazinha e as suas aventuras que estavam acontecendo na televisão, com mais mudanças. E aí, como eu já falei para vocês no outro vídeo, eu não acompanhei mais a série, tá? Pokémon filme Pikachu Férias de Verão. Aqui, gente, não sei se vocês lembram, para quem acompanhava muito os filmes de Pokémon, sempre vinha com um especialzinho, né? Ali com os Pokémons em suas outras aventuras, sendo só os monstrinhos de bolso, cara. Então, assim, esse é muito bacana, cara, que mostra as aventuras ali do Pikachu. O Meow, tem que ter o Meow, que é muito legal, porque o Meow é um Pokémon que fala, então ele não deixava a gente ficar boiando demais com algumas coisas que os Pokémons ali aprontavam. A Record só poderá exibir o filme do Pokémon em 2002, caramba, eu nem sei se isso realmente foi o que aconteceu, porque passar 2 anos, né, para vir para a televisão, pode ser que tenha acontecido sim, qualquer coisa eu jogo aqui o comprovante dessa informação, afinal de contas já se passou muitos anos. E naquela época, gente, lá nos Estados Unidos já tinha saído, olha aqui, ó, o Pokémon, gente, na revista Time, lá nos Estados Unidos. Caramba, cara, era puramente a invasão de Pokémon no mundo, né? Aqui sobre Missão Duca, falando sobre o melhor filme do ano 2000, é o que já estava para se esperar quando estreasse o filme Missão Impossível 2 ali nos cinemas. Então tava bem assim, falando que ia ser o filme. E diga-se de passagem, o filme realmente ele foi muito bom. E para quem não conhecia o Douglas Scott, que estavam falando muito que é seu Wolverine, né, dá uma confirmada nesse filme aí, beleza? Mais um pouquinho aqui sobre as novidades. Friends, a feiticeira e Ginny é um gênio na Rede TV. Eu lembro desse Friends passando lá na Rede TV, dublado. Infelizmente eu não curti nada da dublagem de Friends. E realmente Cavaleiros do Zodíaco acabou não sendo aproveitado na grade de programação e estava para ir para a Band, realmente. O que aconteceu, né, mais para frente. Okay? Aqui um pouquinho sobre o Homem-Aranha, contando um pouco do Crise de Identidade, uma saga que tinha acontecido, que vários mercenários do mundo inteiro estavam atrás do Homem-Aranha através de uma recompensa que o Osborn tinha oferecido, e o Aranha teve que criar ali, né, não sei se vocês lembram, foi até mostrado em outras revistas da Herói mesmo, Herói Gold, sobre aqueles personagens que eram ele mesmo, era o Prodígio, o Ricochete, o Dusk e o Hornet, né, que no caso ali eles duraram um par de histórias cada um, até voltar realmente Peter Parker sendo ali o Homem-Aranha. Bem confuso realmente, cara, não acompanhei muito não. O mais divertido do sexo, os mais divertidos do sexo, aqui eu achei muito bacana, que no dia 31 de dezembro daquele ano, 1999, a partir das 7 horas, o Cartoon ele iria exibir uma maratona, Um Século de Sorrisos. Ali, Space Ghost apresentará, no caso, 100 desenhos animados mais divertidos dos últimos 1000 anos. À meia-noite, o canal lançará uma nova animação inédita, estrelada por um novo personagem que está tendo a sua identidade mantida sob o maior mistério. Cara, eu nem lembro qual que era esse personagem, viu? Pra falar a verdade. Tá? Mas estava aqui com uma excelente novidade. Mais um pouco aqui também sobre a vida nova para o Capitão América nos quadrinhos, que aí, segundo aqui estava falando que estava bem morninho para não frio, né? O Capitão nos quadrinhos, mas estavam aqui já revitalizando, trazendo o Dan Jordans, né? Responsável ali pela melhor fase do Thor, ele vindo também trabalhando no Capitão América. Aqui o Maxim calendário de 2000, mostrando aqui várias beldades, tá, gente? Tá aqui, ó. Dê um visu no calendário da revista Maxim americana, fecha a boca, senão entra mosquito, bobão. Babando aqui, né? Cena de cinema Dawson's Creek, que estava para estrear realmente em dezembro ou janeiro. Eu não vi Dawson's Creek na estreia, eu lembro muito bem que eu acompanhei aos sábados ali na Rede Globo, mas não, repito, com essa tradução, cena de cinema, tá, gente?
Samurai X pode ter seus primeiros episódios reprisados nas férias na sessão Aventura, que tava, né, cara, inédito por aqui os novos episódios. Então, assim, eu não vi também Samurai X na sessão Aventura, mas ele chegou a passar ali até a última saga da animação, que era na época contra um samurai lá que era cristão. Que tem até numa parte da luta lá dos embates que o Rimura chega a ficar até cego. Realmente chegou a passar na televisão e tal, mas não. Infelizmente aquela última saga, cara, como eu disse, o tanto de cortes que estava passando na Rede Globo estava bem difícil acompanhar assim full time. Foi acompanhando melhor mesmo no Cartoon Network. Tá? Mais embaixo aqui mostrando sobre o nono e o 10º ano da série de Barrados no Baile, não tinha previsão de estrear na Globo. Enquanto que a Globo perdeu o interesse na Caça a Vampiros, que pode não ter seu 3º ano exibido na TV aberta. Infelizmente não trataram bem, né, cara, Buffy a Caça a Vampiros ali pra TV aberta, que eu acho que ia ficar bacana, viu? Uma série muito legal. Toy Story 2, Woody é sequestrado e a cavalaria vai atrás. Aqui foi até o Matheus Prado, lá de Nova York, falando sobre a segunda aventura dessa galerinha, que foi muito legal, né, velho? Quando o Woody, dessa vez, encontrou outros membros de uma coleção da qual ele foi muito famoso, que mostra aqui o Bala no Alvo, né? Mostra Jess, cara, galerinha aqui. E dessa vez, quem indo atrás para resgatar, né? O Buzz Lightyear e a turma. Cara, foi bem legal esse desenho. Em questão de Toy Story, ele até o 3 para mim, ele foi maravilhoso. Aqui falando finalmente mais informações do filme Asterix e Obelix contra César, adaptação para o cinema de um dos maiores clássicos das histórias em quadrinhos francesa. Ou seja, poderia muito bem não ser tão famoso aqui no Brasil, ele não passou muito bem também lá nos Estados Unidos, mas ali na Europa e logicamente, principalmente na França, gente, ali a adaptação do quadrinho de Obelix, Asterix e Obelix, foi assim algo de sucesso estrondoso. Eu, quando eu era criança, eu via muitas tiras de quadrinho dos dois. E eu sempre gostei pra caramba. E poucas animações que eu assisti que tivemos assim acesso, cara, eu achava muito divertido. Confesso que o filme me deixou curioso. Assisti, não fui ao cinema. Achei muito bacana o Gerard Depardieu como Obelix. O filme, ele é bem, pra mim, ele é bem fiel ao quadrinho francês dos gauleses, cara. Então, assim, tanto que rendeu mais adaptações em live action, né, com o Gerard Depardieu reprisando o papel de Obelix. Bem legal. Para quem não lembra a história, né, gente, era a galera gaulesa lá que lutava contra o Império Romano, eles chefiados por César, né? Só que os gauleses, eles tinham uma fórmula secreta. Era tipo um suco de frutas gummy, cara, tipo assim, né, em que eles quando tomavam ficavam super fortes. No caso do Obelix, o Obelix ele caiu dentro de um caldeirão dessa poção, né, e ele não precisa beber a poção, porque você tomava para ficar forte, aquela coisa toda, mas passava, né, dava uns efeitos ali depois de alguns minutos. Mas o Obelix era forte o tempo inteiro. Então, assim, rendia muitas gargalhadas com toda certeza. Eu curtia bastante. Cheguei a ver as versões live action, mas nenhuma eu cheguei a ver no cinema. Só realmente assisti em VHS ou quando já passou na televisão também. Cara, eu gostava, mas realmente, principalmente hoje em dia, é para um público assim que já curtia ou já conhecia alguma coisa de Asterix. Sem contar, né, os jogos também, que foram bem legais, baseado na obra. Aqui sobre o filme. E o Oscar vai para Pikachu. A data já está marcada. 7 de janeiro estreia no Brasil o primeiro filme do Pokémon. De enredo ali principal, um grande embate de Mewtwo e Mew, que tem suas aparições depois ali na série, né? E tudo mais. Agora Mewtwo, cara, esse aqui era brabo, viu? Aqui mostrando um pouco de imagens da aventura lá no cinema. Era muito complicado lutar contra esse Mewtwo, muito poderoso. O embate ficou muito legal entre ele e o Mew, mas nessa brincadeira toda, nesse meio todo, os Pokémons também estavam ali, cara. E aqui mostrando, né, entre heróis e vilões, quem é quem no filme, mostrando o Ash, Brock e a Misty, Pikachu, Mewtwo, Mew, Equipe Rocket, Fergus, Corey, Nisha, personagens ali para o filme. Tá? E aqui o curtinha que veio junto com o filme nos cinemas, que era o Férias de Verão,
do Pikachu aqui é a galera, né, cara? Lembrando que o Meow aqui ajudava muito pra gente entender mais a história, por ele falar. O mundo não é o bastante para James Bond. Esse foi o último filme de 007, se eu não estou enganado, do Pierce Brosnan, né? Mas com a presença aqui do velho Kill. Eu estava tentando lembrar no outro vídeo se o Kill tinha ido até num filme do 07. Ele chegou a estar fazendo esse último, né? Com o Pierce Brosnan, que assim não agradou muito o fandom no geral, em comparação a outros filmes de 007. Eu achei legal, gosto de 007, sou suspeito a falar, mas se a gente faz as devidas comparações, realmente ele é bem aquém em relação a vilão, a um enredo assim que poderia influenciar mais, vamos dizer assim, o Globo, né? Em relação, aqui tem o Arqueduto, tem um personagem aqui que o vilão é um que tem uma bala na cabeça, que isso interfere na sensibilidade física dele, ele não sente dor, não sei se vocês lembram. Tem a menina que fez parte do Tropas Estelares, como uma Bond Girl da vez, né? E a Sofia Macau, que no caso aqui, ela faz um personagem que no enredo do filme passa uma ideia, mas mais pra frente essa ideia ela é outra. Então, não sei se eu posso dizer que é spoiler, mas parecia muito bacaninha, mas na realidade é uma filha da... Enfim. E aqui do lado nós temos uma filmografia de todas as missões do espião mais famoso no cinema, desde ali do satânico Dr. No, de 1962, até esse de 1999, do Pierce Brosnan, né, combatendo ali um terrorista Renard. Né. Eu prefiro o GoldenEye e o Tomorrow Never Die. Dos três filmes dele, pra mim, esse aqui eu achei mais fraco, cara. Mas não deixa de valer a pena conferir, tá bom? Mais aqui um pouco de Dragon Ball Z com super galeria de personagens. Uma vez que Dragon Ball já estava arregaçando aí no Brasil, agora tanto Cartoon Network quanto Bandeirantes, cara, bicho. Se antes da Herói entrar em hiato começou a se falar um pouco mais também de Dragon Ball, quando realmente chegou no Brasil e estreou, cara, não tinha como deixar de falar. Sempre ali de Goku e a turma. E aqui mostrando de imediato, lógico, quem encabeça é o Goku, Son Goku, né, o herói da saga Dragon Ball, que nasceu no planeta Vegeta, fala até aqui o ano. É em Dragon Ball Z que é firmado realmente que Goku era um extraterrestre vindo de um planeta, seguindo bem aquela coisa de ele chegar aqui na Terra para conquistar, mas não é isso que acontece, uma vez que o Son Gohan, no caso ali o vovô dele, né, cara, que ele conhece quando criança, o cria, e muda muito a índole, né, do Saiyajin. Son Gohan, aqui no caso, o filho de Goku recebeu o mesmo nome em homenagem ao avô do Goku, tá? Nessa parte você já conhece Gohan em Dragon Ball Z, ok? Aqui o Sr. Kaiô, o Kitano Kaiô ou Kaiô do Norte, que a gente entende mais também porque tem outros Kaiôs que aparecem na saga Z. Mais uma vez a Bulma, personagem decorrente de Dragon Ball. Piccolo Daimao, a gente conhece mais o Piccolo Daimao naquela parte do Dragon Ball mais pra frente que o SBT não tinha transmitido. Tá, o Kuririn também nós já conhecemos ele em Dragon Ball, né, que virou grande companheiro do Goku com o tempo, né. Tem Shihan e Chaos, você conhece também ali ainda na fase Dragon Ball, antes da Z. O Kami-sama também, tá? Aí tem-se a história conversada mais porque que tem ele e o Piccolo. Tem-se a divisão lá, cara, dele ser o deus da terra e o Piccolo Daimao ser seu bichão, né? Mestre Karin é o que detinha da semente dos deuses na Torre de Karin, que é justamente aquela torre em que o Goku estava para subir, né, ainda na fase pequeno ali, quando ele tinha sido derrotado pelo tal Pai Pai, né. Aqui o grande Yantia também decorrente do primeiro Dragon Ball, aqui infelizmente naquela morte muito estúpida dele, bem dizer, no primeiro confronto, quando Vegeta e Nappa chegam à Terra. E a Jirobe é um personagem muito bacana ali apresentado em Dragon Ball e teve a sua importância enorme também na fase Z, principalmente no início, e a Jirobe depois ficou
bem de lado. Sr. Popo você conhece também em Dragon Ball, que ele é o que fica lá naquele templo, né, de Kami-sama. O grande vilão da primeira... Vamos pegar a segunda, porque a primeira fase tem o Vegeta chegando, tal, tem o Freeza e a galera, cara, bicho. Esse Freeza deu muito trabalho. Raditz, o primeiro grande vilão assim que chegou introduzindo Dragon Ball Z. Trunks, que aparece só lá mais ali no início da saga Android. O Dodoria e o Zarbon eram soldados de Freeza que tiveram seus períodos de serem superiores em força contra Vegeta, mas em Dragon Ball Z ali, cara, essa parte é foda, né? O Vegeta que apanhou dos dois, ele correu atrás e matou os dois, o cara, e assim com requinte de crueldade. Ginyu, líder da tropa Ginyu, que aí já é Dragon Ball Z, assim como Zabo e Dodoro eram soldados também de Freeza. A Tite, a esposa de Goku, mamãe de Gohan, né? E o grande Kami Sennin, no caso aí o mestre Kamen, o Muteroshi, que foi mestre de Goku quando criança, mas também faz as suas participações em Z. Até no Super, até no Daime ele apareceu. Então assim, nossa, não tem nem como deixar mestre Kami de fora, cara, dessa galeria, né? Muita gente. O fim está próximo, finalmente aqui a volta do Arnold Schwarzenegger naquele período, que ele estava meio em hiato desde Batman e Robin, mas depois foi até explicado, ele teve fez cirurgia no período ali antes do final da década de 90, então ele tinha dado uma sumida realmente para se cuidar, tá? Aqui o Schwarza, como diz no subtítulo, enfrenta o capeta no apocalíptico fim dos dias, que eu vou falar para vocês, cara, eu curti muito esse filme, eu achei ele muito legal. Como que ele foi terminado, realmente foi surpreendente, tá? Aqui mostrando o grande Gabriel Byrne. Gabriel Byrne fez Os Suspeitos, fez também O Homem da Máscara de Ferro com o Leonardo DiCaprio, o próprio Gerard Depardieu e outros grandes atores no elenco. Tem aquela menina que fez o filme Supernova também, que eu comentei, do filme, que era para ter saído em 1998, mas saiu em 2000, ou seja, o filme que ela tinha feito antes, que era para ter saído em 98, esse é o primeiro, né, do Fim dos Dias, muito bacana, viu gente, bem pegado ali assim, algumas cenas de personagens bizarros, como eles gostam de falar. O que o Capetão fazia tem aqui a ver com uma profecia, né, cara, tal, e seria melhor vocês assistirem, porque tem uns trem aqui que eu acho que eu não posso falar não, né? Já viu como é que é YouTube, né, já viu como é que são rede social pra você ficar falando algumas coisas hoje em dia, né? Mas assistam que vale pra caramba. Tem a ver com uma profecia que o Arnold Schwarzenegger, no caso o personagem dele no filme, o Jericho, né? É o Jericho Kane, ele tinha sido um policial. Ele vai enfrentar o capetão, velho, com armas e punhos, mas pô, bicho, vai enfrentar o capeta, cara. Então tem que dar uma nerfada ou uma coisa assim muito justificada, né, para ele poder simplesmente vencer Satanás. Enfim, vale a pena assistir. Todo fã de Arnold Schwarzenegger, já ia falar todo fã de Conan, porque Arnold Schwarzenegger pra mim é Conan, né, cara? Todo fã de Arnold Schwarzenegger é obrigado a ver ou ter visto esse filme. Opinião. Legal pra caramba. Aqui um pouquinho do essencial de Schwarza, falando o quê? Conan, o Bárbaro de 82, Exterminador do Futuro, Comando pra Matar, Predador, Total Recall, o Vingador do Futuro, Um Tiro no Jardim da Infância, totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver de Arnold Schwarzenegger. Exterminador do Futuro 2, simplesmente o melhor da franquia. True Lies, excelente com a Jamie Lee Curtis. E Batman e Robin de 97, que infelizmente não foi daquela vez. Mas enfim, não foi culpa do Arnold Schwarzenegger, tá? Porque ator o cara é. Os maiores do mundo. Aqui eu vou até dar uma lidinha para vocês aqui, pegar essa parte. O ano 2000 já está aí e depois de defender o universo inteiro durante o último milênio, decidimos fazer uma mais do que justa homenagem aos maiores heróis dos últimos 1000 anos. Obviamente muitos ficaram de fora, o que é verdade. Mas vamos lá, porque, bicho, a galeria aqui é demais, porque realmente representa várias outras mídias, né? Ali, cinema, TV, história em quadrinho, videogames e tudo mais. Então nós temos Homem-Aranha, isso vai ser rápido, hein? Homem-Aranha, Cavaleiros, X-Men, Batman, a Xena, Superman. Caramba, aqui ó, Capitão América, Ginger Team, Thor, Capitão Marvel. Não é Shazam, pessoal, Capitão Marvel, até 1999 para 2000, que a gente sabe que essa treta foi depois, tá?
Demolidor, Hércules da série, Conan o Bárbaro, aqui ó, quadrinho, Spawn, James Bond do Sean Connery, MacGyver de Profissão Perigo, Simba, eu preferiria o Simba daquele da década de 60 ali, década de 70, tá? Zorro, Star Wars, com toda certeza, Dana, Scully, Fox Mulder de Arquivo X, Flash Gordon, Capitão Kirk de Star Trek, Mulher Maravilha, diga-se de passagem, essa aqui desenhada por Mike Deodato Jr., tá? Homem de Ferro, Fantasma, Indiana Jones, cara, Fantasma tinha que ter, né, bicho? Que bacana, cara. Fantomas, aqui ó, bem ali lá dos animes do Fantomas, National Kid, Tokusatsu, Sailor Moon, a Safira de Princesa e o Cavaleiro, Grande Speed de Speed Race, marca Go Go Go, Família Ultra, sem sombra de dúvida, tirando esse aqui, que isso aqui é zoeira pra caramba, tá, é o Zé. Street Fighter, Spectrum Man, Goku, logicamente, Thundercats, excelente lembrança, né, galera? É gente pra caramba, lógico que ficaram alguns de fora, tá? Mas valia muito. O Natal na Turma da Mônica, aqui da edição especial, gente, é pegando um desenho clássico da Turma da Mônica em especial de Natal, que veio a ser relançado numa nova versão, tá? E aqui mostrando até cenas do filminho original, o storyboard da nova geração e algumas pessoas ali, ó, voltadas ao projeto, né, dessa revitalização do Maurício de Souza, com o diretor Zé Márcio, aqui o Itsu e Vila, entendeu? Acima trabalhando nas suas versões. Cara, bacana demais. Quem gosta de Turma da Mônica, eu gosto de Turma da Mônica, cresci vendo também Turma da Mônica, que é muito bacana realmente, uma nova versão. Eu cheguei a assistir essa aqui várias vezes, já mostrei para os meus filhos também, mas a nova, cara, bicho, ela não fica devendo nada, com toda certeza, viu? E pra época, né, era ali, como diz, mês do Natal, cara, excelente pedida para você conferir. No Coisas Legais, vamos para os sites. Nós temos aqui Combo Range, aquele do Fabiabu, que fez uma homenagem a esses dias que eu vi no Instagram dele com a filha, né, cara, 15 anos depois, cara, mó bacana ele falando lá. Nick.com, Cybercomics, Cartoons Way, tá? E aqui as coisas colecionáveis, desde trilhas sonoras, lembra daquele Segundas Intenções, a Sarah Michelle Gellar aqui, ó, traquitanas de relógio de Pokémon, games, DVD, aqui é o Matrix, um dos melhores filmes de ficção científica já feitos, traz a história surpreendente, ação sufocante e efeito de pirar. E você pode ter tudo isso em sua casa para ver quando bem entender. Basta comprar o DVD do filme lançado ali pela Warner. Então, gente, o DVD já estava vindo arrebentando. E alguns colecionáveis aqui, ó, do Batman, do Speed Racer, da família Ultra, Jay Silent Bob, grandes personagens do universo de Kevin Smith, que para mim teve filmes muito bons, tá? Superman, o Ajax, aqui também, Homem-Aranha e o JJ Jameson, ok? Em vídeo, Fred, Batman e Flintstones para o final do ano está sendo lançado nos States o box com a coleção A Hora do Pesadelo, estrelada por Fred Krueger. No Brasil está saindo em vídeo a aventura estrelada por Batman e Superman também, os melhores do mundo. Tá dentro de tanto de coisa, gente, que você poderia estar adquirindo, né, para o Natal ou para a sua coleção, você presentear alguém da época. Para mim isso aqui só passou, né, assim, tipo, na parte de olhou, beleza, bacana, não peguei nada disso aqui, nada, veja um DVD do Matrix, tá, cara? Mas um Batman, um Mac sim que ia ser do caramba, viu, com toda certeza. E o correio aqui da Herói, mais uma vez finalizando uma edição da Herói 2000, correio aqui trazendo carta de Ubatuba, São Paulo, Joinville, Santa Catarina, tá? Deixa eu ver se mais Porto Alegre, São Paulo mais uma vez, sempre mandando, né, cara, aqui, ó, pra vocês terem ideia, respondida por quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Elvis Ricardo Júnior, ali, né, o responsável. Um envelope muito legal, cara, mostrando aqui Robocop, o Pinhead, né, do Hellraiser e Alien, do Oitavo Passageiro, grandes personagens do cinema e afins, né, cara. Fechando então a edição número 5, tá, aqui com vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Aí foi rapidinho, cara, o vídeo acho que passou assim bem compacto, mas com muita informação, como é que a gente estava falando, né, sobre o conteúdo da Herói daquele período pra cá. E vamos continuar aí, firme e forte. Valeu, obrigado demais por estar acompanhando o canal, gente. Já somos mais de 1000 inscritos. E isso sempre agradecendo a vocês aí, fãs do canal, amigos, colegas, conhecidos, simpatizantes e tudo mais aí. E podem ter certeza que
vem mais, tá ok? Brigadaço, galera, valeu demais aí por estar com a gente aqui no canal Sensei Otaku Net Forever. Curta, compartilhem e até a próxima.